Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de aprendizagem profissional. Vamos falar hoje da escrituração fiscal. Hoje vamos comentar sobre a parte teórica, para vocês terem uma noção do que é uma escrituração fiscal, quais são as exigências da escrituração fiscal. E assim nas próximas aulas a gente entra mais na parte prática. Hoje vamos nos concentrar mais na parte teórica para vocês terem uma noção do que é escrituração e fatos contábeis. Bem, gente, a escrita fiscal ela é exigida por leis fiscais federais e estaduais, tá? Bom, desde o começo dos primórdios, ela é feita em livros especiais exigidos por leis e se destinam ao registro dos fatos que interessam particularmente à fiscalização tributária. Ou seja, você, com o tempo, vai ter que ter uma noção ou estudar algumas leis básicas sobre direito tributário para entender melhor um pouquinho da escrituração contábil ou escrita fiscal, beleza? Bom, aqui a gente colocou um conceito que escrituração contábil é a técnica contábil que tem por objetivo o registro de todos os fatos contábeis que alteram de forma qualitativa ou quantitativa o patrimônio, sendo que esses registros são expostos através das demonstrações contábeis. A obrigatoriedade da escrituração contábil encontra-se na Lei 10.406, do Código Civil Brasileiro, artigo 1179. Estão dispensados da escrituração contábil apenas o produtor rural e o pequeno empresário, ok? Então, vamos lá. Quais são os métodos de escrituração? São dois os métodos de escrituração: método das partidas simples e método das partidas dobradas. O método das partidas simples hoje está em desuso, mas colocamos aqui mais para vocês conhecerem esse método, né? É um método que consiste no registro de operações específicas envolvendo o controle de apenas um elemento patrimonial, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, ou apenas uma conta resultado, receitas e despesas. Por exemplo, na conta caixa, os registros contábeis visam apenas o controle de entradas e saídas de dinheiro, sem a preocupação de registrar os outros elementos patrimoniais. Bom, método das partidas dobradas, essa sim, tá? A gente vamos falar um pouquinho mais dela durante o curso, tá? Vamos tentar fazer uma aula somente de método das partidas dobradas para poder explicar melhor para vocês, tá? Bom, remonta ao frade Francisco Luca, que escreveu Contabilidade por Partidas Dobradas, ou de grafia, publicada em 1494, enfatizando que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. Luca, apesar de ser considerado o pai da contabilidade, não foi o criador das partidas dobradas, pois o método das partidas dobradas enfatiza que a todo débito corresponde um ou mais crédito, ou seja, não existe débito, aplicações de recursos, sem crédito, origens de recursos. Então, uma coisa que vocês têm que entender bem, tá, gente? Não confunda com cartão de débito e crédito. Na contabilidade, débito, aplicações de recursos. Crédito, origem dos recursos. Vamos lá, débito e crédito. O lado esquerdo de uma conta é chamado de débito, como está aqui, ó. Aqui vamos dizer que fosse uma conta, tá? Vou até colocar aqui. Vamos lá. Vamos supor que essa aqui fosse a conta caixa, certo? O lado esquerdo é o débito. Aliás, o lado esquerdo de uma conta é chamado de débito, como está aqui, aumenta o valor, ok? O lado direito é chamado de crédito. Então, quando eu vendo uma mercadoria na loja, entra o dinheiro no caixa, então ele vai ser lançado desse lado. Paguei alguma coisa, paguei um fornecedor, vai ser lançado do lado esquerdo do razonete. Isso aqui a gente chama de razonete na contabilidade, ok? Conta do passivo, tá? Toda vez que houver uma diminuição na conta do passivo, você faz um débito desse lado. Quando há um aumento na conta do passivo, o valor é esse lado, é o crédito, tá?
Isso aí a gente vai trabalhar bastante, eu vou fazer uma aula explicando certinho sobre ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstrativo de contas do resultado, ok? Vamos lá. Utilizo também os verbos creditar e debitar. Quando se faz o lançamento à esquerda da conta, dizemos que estamos debitando esta conta. A natureza da conta é que irá determinar o lado a ser utilizado para os aumentos e o lado para as diminuições. Método das partidas simples, como eu já falei, ele encontra-se em desuso por ser incompleto e deficiente. Nele registramos apenas as operações realizadas com pessoas, omitindo-se o registro de elementos do patrimônio e do resultado. Todos os itens do patrimônio e do resultado, como mercadorias, veículos, imóveis, despesas, receitas, são controlados extracontabilmente. Nele, apenas uma das operações débito ou crédito é contabilizada. Vamos ao que interessa agora. Método das partidas dobradas. Este método reza que em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, não há devedor sem credor correspondente. A todo débito corresponde um crédito de igual valor e vice-versa. Se aumentar de um lado, deve-se consequentemente aumentar do outro lado também. Então, gente, ó, se eu fiz um débito de R$ 100 numa conta, esse mesmo valor vai ter que ir a crédito em outra conta. Se eu fiz um crédito, por exemplo, em R$ 1.000 numa conta, outra conta vai ter que receber esse mesmo valor a débito, ok? Como é mais comum uma transação conter somente duas entradas, sendo uma entrada de crédito em uma conta de débito em outra, daí a origem do nome dobrado. Vamos lá, quais são os processos de escrituração? Como eu falei para vocês, gente, a gente vai trabalhar aqui somente os conceitos de escrituração fiscal. Em uma próxima aula a gente vai fazer bastante exemplos práticos para vocês entenderem melhor como é escrituração fiscal. Não adianta nada eu colocar aqui lançamentos a débito e a crédito, lançamentos no livro caixa, livro razão, sem vocês conhecerem o que é um livro razão, o que é um livro caixa, como funciona o processo de escrituração, ok? Isso primeiro a gente vamos entender, vamos tentar ter o primeiro contato desses conceitos para depois começar a ter a parte prática. Ó, processo de escrituração estão relacionados com as diferentes ferramentas utilizadas no registro dos fatos contábeis, nos respectivos livros contábeis. Os principais processos de escrituração são manual, maquinizado, mecanizado e informatizado. Bom, manual, maquinizado e mecanizado já não se usa mais. Hoje é tudo informatizado, né? Hoje é tudo por computador, tudo registrado digitalmente. Mas eu estou passando para vocês tudo que é feito, como é feito a escrituração, tá? Mas quando você está lá trabalhando para achar um valor, para bater um balanço, nada mais como o famoso razão para te ajudar para encontrar a diferença que você não consegue achar. Então você tem que ali fazer um rascunho, usar manualmente aí as suas habilidades e escrever manualmente as contas para encontrar o erro, ok? A escrituração informatizada registra os fatos contábeis por meio da utilização de computadores e é o processo de escrituração atualmente utilizado. Bom, como eu já disse, tá? A escrituração informatizada registra os fatos contábeis por meio da utilização de computadores e é o processo da escrituração atualmente utilizado. Atualmente, certo? Hoje se utiliza escrituração informatizada, beleza? Escrituração digital ou escrituração contábil digital, conhecida como ECD, é um arquivo digital gerado no departamento de contabilidade da empresa e submetido ao programa validador e assinador, ok? Fornecido pelo Sistema Público de Escrituração Digital, disponível para download no site da Receita Federal. Por meio do PVA, do Sistema Público de Escrituração Digital Contábil,
ocorre a validação do arquivo contendo a escrituração e a assinatura digital pelas pessoas que têm poderes para assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo contabilista. Assinadas a escrituração, a transmissão do arquivo digital é feita via Sistema Público de Escrituração Digital, que após a conclusão da transmissão fornece um recibo, que deverá ser impresso para a prática de atos posteriores. Livros contábeis, gente, vamos lá. Livros contábeis. Livros contábeis são os livros nos quais a entidade registra a ocorrência de todos os fatos contábeis. Olha, livros contábeis são os livros nos quais a entidade registra a ocorrência de todos os fatos contábeis. Entidade, leia-se empresa, microempresa, indústria, tá? Todos estão sujeitos aos registros e ocorrências contábeis, ok? Sendo que os mais conhecidos são o livro diário, livro razão, livro caixa e o livro conta correntes. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o livro diário, ok? E o livro razão. O livro diário, o nome de livro diário já decorre da obrigatoriedade dos registros contábeis serem diários, tá? E agrupados em ordem cronológica, o que lembra um diário. O livro diário é obrigatório, exigida pela lei comercial, estando sujeito, por este motivo, às formalidades intrínsecas e extrínsecas. Ou seja, gente, ó, tudo que é feito, transação comercial numa empresa, compra, venda, despesas diárias, tudo é lançado nesse livro diário, ok? Entenderam? O livro diário é obrigatório. Principal, registra todos os fatos contábeis e cronológico. Os fatos contábeis são registrados em ordem cronológica. As empresas optantes pelo lucro real que não adotarem o livro diário ou realizarem a sua escrituração em desacordo com as normas contábeis ficam sujeitas ao arbitramento do lucro para fins de apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Muito importante isso aqui, tá? Por isso que é sempre importante o auxílio de um contador, ok? No livro diário, devem ser lançadas em ordem cronológica com individualização, clareza e referência ao documento que comprova todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. Vamos lá, o livro razão. Livro razão, gente, controla separadamente o movimento de todas as contas. Este livro agrega as contas patrimoniais, compostas por ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, despesas e custos. Tudo isso a gente vai estudar, tá, gente? Eu vou passar para vocês, vou fazer umas aulas à parte de tudo isso. A finalidade do livro razão é demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário e constantes do balanço. Ó, presta atenção, a finalidade do livro razão, é demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário. Então, aí tem um casamento entre o livro diário e o livro razão. Okay? Fato contábil, gente. Fato contábil. O que é o fato contábil? Tudo que provoca uma modificação qualitativa ou quantitativa no patrimônio da entidade. Então, tudo que provoca uma modificação qualitativa ou quantitativa no patrimônio da entidade, sendo assim, objeto de contabilização por meio de uma conta patrimonial ou de resultado, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Bom, gente, fato contábil, tá? Nós temos alguns tipos de fato contábil. Eu vou passar mais ou menos aqui para vocês. E quando tiver uma oportunidade, vou fazer um vídeo separado também só sobre fato contábil. Vamos lá, fato contábil permutativo. São chamados de qualitativos ou compensativos. São aqueles que não alteram o patrimônio líquido. Então, fato contábil permutativo. Ele não altera o patrimônio líquido da entidade, pois registram apenas as trocas de valores entre as contas dos ativos, passivos ou ambas, e ainda as trocas internas ocorridas entre os componentes do patrimônio líquido. Existem 5 modalidades de fatos contábeis permutativos, ok? Vamos lá, vamos passar aqui, vamos tentar explicar algumas coisinhas para vocês. Outra
fato contábil? Fato contábil modificativo. E aí? Também chamado de quantitativo. São aqueles que alteram o patrimônio líquido da empresa, registram trocas de valores entre uma conta do ativo ou uma conta do passivo, em contrapartida com contas de receitas ou de despesas. Os fatos contábeis modificativos podem ser diminutivos ou aumentativos. O que é diminutivo? Tá? O fato contábil diminutivo são aqueles que causam uma variação negativa no patrimônio líquido da entidade, da empresa, pois registram trocas de valores entre contas de despesas e uma conta patrimonial, do ativo ou do passivo. Ok? E existem duas modalidades de fatos contábeis modificativos diminutivos. Beleza? E o fato contábil aumentativo? Ele já está falando que aumenta, né? São aqueles que causam uma variação positiva no patrimônio líquido da empresa. Registram trocas de valores entre contas de receitas e apenas uma conta patrimonial do ativo ou passivo. Existem duas modalidades de fatos contábeis modificativos aumentativos também. Interessante também fazer uma aula sobre isso. Fato contábil misto, também chamado de composto, altera o patrimônio da entidade ou da empresa, registrando trocas de valores entre contas de despesas, receitas, ativo e passivo. Os fatos contábeis mistos podem ser diminutivos ou aumentativos. Ok? Os fatos contábeis misto diminutivo são aqueles que causam uma variação negativa do patrimônio da empresa. Registram trocas de valores entre contas de despesas e contas patrimoniais. Vamos lá. Vamos ter muito para falar sobre escrituração fiscal, gente. Precisaria de um ano, tá? Para falar tudo que você tem que falar, tudo que tem que conversar antes de entrar na parte prática. Então, devagar, uma coisa por vez, que é muita coisa para se estudar, é muito direito tributário envolvido, é muita lei envolvida, exigências fiscais que temos. Okay? O fato contábil misto aumentativo são aqueles que causam uma variação positiva no patrimônio líquido, registram trocas de valores entre contas de receitas e contas patrimoniais de ativo e passivo. E existem três modalidades de fatos contábeis aumentativos. Bom, vamos aqui comentar algumas questões, só para vocês terem uma ideia. Caem em concursos. Vamos lá. Com base na Lei 6.404, analise os lançamentos contábeis a seguir. Bancos adversos, duplicados a receber e a receitas a juros. Esses lançamentos contábeis representam o quê? Pagamento de duplicados com juros, recebimento de duplicados com juros, pagamento de empréstimos com juros contratuais, emissão de duplicata com ágio ou aceite de duplicata com deságio. Essa solução, tá, desse problema, você tem que pensar o seguinte: está entrando dinheiro no banco, sendo uma parte proveniente de duplicados a receber e outra devido à cobrança de juros ativos, ou seja, a empresa recebeu dos clientes e ainda cobrou juros devido a duplicata estar vencida. A conta diversos que aparece no lançamento acima significa que duas ou mais contas foram creditadas. Okay? Houve um lançamento na conta bancos, na contrapartida duplicados a receber e receita de juros. Então a conta, aí no caso diversos que aparece no lançamento acima, significa que duas ou mais contas foram creditadas. No caso, as duas contas creditadas são duplicados a receber e receitas de juros. Portanto, resposta correta, letra B, recebimento de duplicatas com juros. A resposta certa. Bem, gente, vamos ler aqui o exercício 2. O lançamento abaixo caracteriza um fato contábil. Fornecedores, R$ 250, despesas financeiras, R$ 50. Então, houve um débito, ok? Um valor total de R$ 300. Fornecedores, 250, despesas financeiras, R$ 50. A contrapartida, o crédito, foi R$ 150 para a conta banco, conta movimento, e R$ 150 a títulos a pagar, ok? Então, fornecedores,
250 mais despesas financeiras dá valor de 300. Contrapartida foi R$ 150 banco conta movimento e títulos a pagar R$ 150. O que você tem que entender? O valor de fornecedores aqui 250, houve uma redução do passivo em R$ 250. Despesas financeiras, houve uma redução no seu patrimônio líquido. R$ 150 aqui na contrapartida do banco conta movimento e 150, houve uma redução do ativo em R$ 150. Títulos a pagar, R$ 150. Houve um aumento do passivo em R$ 150 em títulos a pagar. Ok? A variação real do passivo foi uma redução de R$ 250 e um aumento de R$ 150, resultando em uma redução de R$ 100. Ok? Então, a variação real do passivo, variação real do passivo foi de uma redução de R$ 250. Ok? Vou simplificar que isso não vai caber. Vou colocar aqui, ó, a variação barra redução do passivo de R$ 250. Ok? E um aumento de quanto? De 150. Então, 250 menos 150, houve, tá, uma redução de R$ 100. Vamos lá de novo. A variação do passivo foi uma redução de R$ 250, ok? Que é a questão fornecedores. Houve um aumento em R$ 150, aumento ali em títulos a pagar. Consequentemente, eu tive uma redução de R$ 100 no meu passivo. Ok? Conclusão. Nós temos aqui um fato misto diminutivo. Resposta correta, letra B. Tranquilo? Uma operação de recebimento de duplicados no valor de R$ 100 com juros de 20%. Ele é um fato modificativo, misto diminutivo, misto aumentativo, ou permutativo ou modificativo. Bom, olha só, uma operação de R$ 100 aqui. O que? Recebemos uma duplicata no valor de R$ 100 e cobramos 20% de juros. Então, a pessoa pagou R$ 120 no caso. Ok? O registro contábil deste recebimento seria aumento no ativo, tá? Então, aumento no caixa aqui de R$ 120, certo? Redução em duplicatas a receber. Qual foi a redução? De R$ 100, porque eu tinha uma duplicatas a receber de R$ 100. E teve um aumento no patrimônio líquido, tá? Juros ativos no patrimônio líquido de quanto? De R$ 20, que foi os juros que eu cobrei, ok? Como você pode ver aí, ó, o recebimento de duplicatas com juros causa uma variação positiva no patrimônio líquido, porque vai entrar valores aí financeiros para a empresa, oriunda de um fato misto aumentativo. Fato misto aumentativo. Bom, gente, ó, não se preocupa aí esses termos contábeis que vocês não conhecem. O ideal é vocês pesquisarem, estudarem um pouco, tá? Para entender melhor sobre o que é uma escrituração fiscal. Isso só foi, assim, eu coloquei essas questões aqui mais para vocês terem um primeiro contato. Não se assustem, a gente vai entrar aí com um exercício bem mais simples para poder passar para vocês sobre entrada e saída no livro Caixa e no livro Razão das Empresas. Beleza? Obrigado aí, um abraço, até a próxima aula, gente.